Então, irmãos, a gente vai observar hoje o contexto da época do apóstolo Paulo, né? Porque quando a gente recebe uma carta, a gente geralmente teve que contar qual era o problema, ou a instrução, ou aquela conversa, para a gente poder receber de volta uma carta. Então, o que é que está acontecendo hoje? A gente está abrindo uma carta que não foi endereçada a nós e tomando para nós essas palavras e colocando de qualquer forma. A gente tem que saber qual é o contexto da carta, para quem foi passada essa carta e qual era o problema que essa comunidade estava incorrendo ali. O que está acontecendo para essas pessoas poderem saber, para Paulo poder dar essa resposta plausível e que essas pessoas pudessem ter algum tipo de mudança e surtisse algum efeito. Mas o que é que está acontecendo hoje? Estão distorcendo essas palavras do apóstolo Paulo. O próprio apóstolo Pedro, disse que os loucos estavam distorcendo as escrituras e também os escritos de Paulo. Agora, se no tempo de Pedro, que já era páreo de Paulo ali, estava junto com Paulo, já estavam distorcendo essa palavra, imagine hoje que o pessoal não faz uma análise do contexto histórico, daquilo que estava acontecendo na época, e simplesmente pega o que está escrito ali com Paulo e começa a fazer uma doutrina. Marlon ele falou aqui que hoje há milhares e milhares e milhares de denominações diferentes. Cada uma fala da sua propriedade, da sua forma, sobre as questões dos escritos de Paulo. Então, a gente veio aqui justamente falar sobre isso, né? Primeira coisa que a gente tem que saber é deixar que o próprio apóstolo Paulo se apresente a vocês. Então, está lá no livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 5, diz o seguinte: olha como Paulo se apresenta, né? A sua origem é circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu. Então, Paulo já diz a sua origem. Paulo fala que ele é um israelita da tribo de Benjamim, ele é um hebreu de hebreus. Então, irmãos, todo hebreu ele cumpre um determinado estatuto, ele cumpre uma determinada lei. Não existe outra lei para hebreu, é a Torá, a lei dos profetas. Agora, o que é que está acontecendo? Está sendo dito que Paulo, ele simplesmente pegou essa lei e no próprio livro de Filipenses, mais à frente, quando vocês estudarem, vai ter lá uma passagem que Paulo diz que considera todo o conhecimento que ele tinha como escória, como esterco. Então eles estão associando isso, dizendo que a lei de Moisés é esse conhecimento que Paulo descartou. Então o problema está aí, porque como algo que o próprio Paulo, como a gente vai ver mais à frente, diz que é santo, é perfeito e é bom, se tornou esterco e Paulo jogou fora. Então, por isso que muitas pessoas não entendem algumas aparentes contradições no Novo Testamento. Realmente há algumas aparentes contradições, mas não é da parte de quem escreveu, e sim da parte das pessoas que estão interpretando de uma maneira errônea. Então, a profissão de fé de Paulo é a seguinte, está lá em Atos, capítulo 24, versículo 14, diz o seguinte: mas confesso-te isto, que conforme aquele caminho que chamam seita, sirva ao Deus de nossos pais, crendo em tudo quanto está escrito na lei e nos profetas. Então, irmãos, a profissão de fé de Paulo é que ele continua a acreditar no Deus de Israel, o Elohim de Abraão, Isaac e Jacó, mas, além disso, ele disse que continua crendo não só nesse Deus, mas na lei que esse Deus deu ao povo, e também nos profetas. Então, aí a gente já tem essa profissão de fé de Paulo, que já não deixa margem de dúvida, né? Que Paulo continuava com as mesmas instruções dos seus antepassados. Não houve uma mudança nessas instruções. E a terceira condição é a condição espiritual de Paulo, que ele diz o seguinte, lá em Gálatas, capítulo 2, verso 20, né? Já estou crucificado com o Messias, Yeshua, e vivo, não mais eu, mas o Messias vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então,
a gente vê a condição espiritual de Paulo é bem definida. Ele cria no Messias que morreu e deu sua vida por ele. Agora, qual era a base para ele ter essa profissão espiritual? É justamente o que a gente viu na segunda parte ali, que ele cria no Deus de Israel, e o Deus de Israel tem prometido o que na sua lei e nos profetas? Que enviaria um Messias que morreria por todo aquele que nele cresce. Certo? Então, a partir daí, irmãos, a gente vai começar a discorrer verdadeiramente nesse estudo, né? E no final de tudo, vocês vão entender que essas afirmações aí são bem latentes em todas as passagens de Paulo, né? E para a gente entender essas aparentes contradições, a gente vai ter que fazer uma viagem no tempo. Vocês vão ter que se imaginar há 2000 anos atrás. Porque se vocês não fizerem isso, realmente vocês não vão ter como entender os problemas que Paulo está falando. Porque quando a gente tem uma mentalidade cristã do século XXI, a gente não vai entender um problema de um povo judaico, hebreu, do século zero. Então a gente tem que se transportar para esse problema, saber o que Paulo está falando. Então eu vou tentar ser o mais claro possível, tá? Porque esses assuntos aqui realmente são bem técnicos, né? Você vai ter que fazer uma leitura bem assídua. Quem estiver anotando vai ser importante, interessante. Quem quiser também, a gente pode passar todo esse estudo para vocês via e-mail, via contato do WhatsApp, para que vocês possam pegar cada verso desse aí e entender nas escrituras, ver o texto no contexto, para vocês entenderem do que a gente está falando. Então vou falar bem simples aqui. Agora, para eu falar simples, vocês vão ter que fazer essa viagem no tempo. Vocês vão ter que fechar a sua mente aqui para o que acontece, a realidade do Brasil hoje, e se voltar para uma realidade judaica do século zero. Não tem como vocês entenderem o que a gente vai passar sem você fazer essa viagem no tempo. Sem que vocês queiram entender os problemas que Paulo estava passando, para ele poder escrever essas cartas. Que é como, vou dar um exemplo aqui, eu pego uma carta e quero, o Joás me disse que tem um problema aqui na igreja para consertar esse ventilador aqui. Eu sou um técnico em manutenção de ventiladores. E eu escrevo essa carta e normal para ele entregar a Joás, porque me passou determinado problema. Então eu pego essa carta, dou a Marlon abre a carta, ele é mais esperto que todo mundo, ele abre a carta, quer ler antes, ele vê a solução que eu dei para consertar esse ventilador e ele quer consertar o notebook dele. Vai funcionar? Não. Então não tem como você pegar uma instrução que eu estou dando para consertar o problema de Joás e querer resolver o problema de Marlon. É a apropriação que o sistema religioso hoje, eu não digo todos, mas uma grande maioria faz, de pegar um determinado tema isolado e querer trazer para a vida da pessoa. Olha, irmão, em Cristo você é mais do que vencedor. Sim, somos, mas qual é a condição para que sejamos mais do que vencedores? Nós temos que cumprir tudo que Ele ordenou. Porque se você não fizer isso, o próprio Messias diz que nós somos filhos de Satanás. Então, é simplesmente você, vou fechar meu olho e vou ter minha fé. A minha fé é que Cristo vai me salvar. Amém? Todo mundo tem essa fé, eu creio. Até a pessoa que está aí fora, se prostituindo, bebendo e fumando. Todo mundo tem a fé que Cristo vai salvar. Mas quem é que Cristo vai salvar? Quem é que o Messias vai salvar? Ele vai salvar quem for obediente às suas instruções. Então, com essa base, a gente vai conhecer primeiramente, não Paulo especificamente, a gente vai conhecer primeiramente essas aparentes contradições que Paulo falou. Porque a primeira pergunta que nós fazemos é a seguinte. Eu disse que eu não ia falar, mas muito difícil, né? Vou tentar falar um pouco para todo mundo compreender. Imagine uma situação, se alguém chega para você e diz esses dois textos aí, aqui está no slide. Afinal, somos justificados pela lei, a Torá, a lei de Moisés, ou pela fé? Porque olha o que Paulo diz em Gálatas 3:11. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus. Porque o justo viverá pela fé. Bom, ele está dizendo que ninguém será justificado pela lei. Agora, olha o que o mesmo Paulo escreveu em Romanos 2:13. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus. Os que ouvem.
mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Então, afinal, nesses dois textos aí, o próprio Paulo escreveu que é evidente que ninguém, pela lei, será justificado. E como é que o mesmo Paulo escreve que nós só seremos justificados pela prática da lei? Dá um nó na cabeça da gente, né? Que realmente, se a gente fizer uma leitura básica assim, não dá para entender. Agora, o detalhe é que se você chegar na maioria dos cultos religiosos dos pastores, quando eles querem falar da lei, ele só vai pegar Gálatas 3:11. Ele nunca vai ler Romanos 2:13. E continuando, né? E lembrando, tem um detalhe que eu escrevi aqui, que em Romanos 2, muitos vão alegar que Paulo está falando da lei de Cristo. Mas Paulo, em Romanos 2, se você fizer uma leitura básica, uma leitura simples, do verso 1 até o último verso de Romanos 2, vocês vão ver que Paulo só está falando da lei de Moisés. Ele está falando para judeus, ele está falando que a lei de Deus, se você transgride a lei de Moisés, você está desonrando a Deus. Então, se você ler todo o capítulo 2 de Romanos, não tem como você fundamentar uma doutrina de que essa lei aí de Romanos 2:13 é a lei de Cristo. Não existe isso. É uma lei, realmente, a lei de Moisés. Temos outra contradição aqui. Em Gálatas, capítulo 3, verso 10, diz o seguinte, preste atenção. Um verso antes daquela primeira lá. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, preste atenção, está bem grifado ali em vermelho, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Bom, o que é que Paulo está dizendo aí? Que todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição. É bem claro, né? Ele não está dizendo que são alguns que são das obras da lei. Paulo está citando ali que todos aqueles que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Agora, o mesmo Paulo, com os apóstolos, todos os apóstolos, em Atos, capítulo 21, verso 20, diz o seguinte: e ouvindo eles, glorificaram a Eterno e disseram: bem vês, irmãos, quantos milhares de judeus há que creem e todos são zeladores da lei. Então, a pergunta que você tem que se fazer é o seguinte: se Paulo diz que se você era participante ou praticante das obras da lei, você estaria debaixo de maldição, porque o mesmo Paulo e os apóstolos ficaram felizes ao ver judeus acreditando em Yeshua, em Jesus, e praticando a lei. Ou seja, Paulo estaria rindo da desgraça dos outros? Que é o que dá a entender, né? Se a gente fizer uma leitura assim, simples, analisar um texto com o outro, a gente só vai entender isso. Não tem outra forma de a gente interpretar. Agora, é o que a gente vai ver mais a fundo, que a gente vai abordar, e no final do estudo, por isso eu peço que vocês não durmam, porque se vocês dormirem, vocês não vão entender o que a gente está falando aí. É o que a gente vai deixar essa iscazinha para vocês. Então a gente vai iniciar o estudo, né? Iremos conhecer agora o contexto da época de Paulo, né? E entender qual era o maior inimigo, não só dele, não só de Paulo, mas também do Messias Yeshua e dos apóstolos. E a gente não vai poder compreender isso se a gente entender exatamente a origem do problema, né? E no tempo dos Macabeus, não sei se vocês sabem, é o tempo intertestamentário. Essa página branca que vocês têm aí na divisão entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Esse tempo aí é o tempo dos Macabeus. Houve uma revolta, uma invasão grega lá em Jerusalém. E essa invasão grega culminou a chamada Abominação da Desolação, onde um imperador chamado Antíoco Epifânio entrou em Jerusalém e simplesmente profanou o templo de Jerusalém. E isso culminou numa revolta chamada dos Macabeus. Feito isso, os Macabeus se revoltaram e conseguiram tirar esse povo aí invadido Jerusalém, à força, né,
na luta, na batalha, e conseguiram tomar de volta a cidade. E esse grupo se dividiu em alguns grupos, né, na verdade. E eles, nessa divisão de grupos, ficou assim, como está escrito ali. Deus também transmitiu a Moisés a Torá oral, né, a Torá Shebet-Alpê, que consistem das interpretações e explicações dos mandamentos da Torá escrita. O que é que isso está dizendo? Que esses homens, esses macabeus, ao se dividirem, eles se dividiram em dois grupos, 10 grupos basicamente, mas 2 eram mais fortes, os saduceus e os fariseus. Vocês escutaram muito falar sobre os fariseus, não é isso? Era o grupo que realmente combatia o Messias e Yeshua. Esse grupo aí, chamado de fariseus, é o que deu a origem do maior problema. Eles tiveram no início uma intenção boa, e depois de ganharem a batalha, eles houveram essa divisão, mas eles tinham a intenção de realmente trazer a segurança da preservação da palavra do Eterno. Na verdade, vocês hoje só têm uma Bíblia na mão, primeiramente pela misericórdia do Eterno, e segundo, por conta dos fariseus. Se não fossem os fariseus se rebelando contra Antíoco Epifânio, simplesmente ninguém tinha uma escritura na mão. Porque eles é que preservaram os rolos da Torá que chegaram até o tempo do Messias. Então a gente vê que até na maior desgraça a gente tem alguma coisa boa. Então, vamos explicar mais detalhadamente, né? No tempo dos macabeus, eles se dividiram em 2 grupos distintos. Os sacerdotes passaram a formar o grupo dos saduceus, ou seja, os mais importantes, né? Os escribas, que eram chamados Hatzadim, no tempo do século II a.C., passaram a ser chamados do grupo dos fariseus. Esses escribas, né, passaram a ser também peritos na lei e eram conhecidos como advogados e mestres da lei. Em Mateus 23 vocês veem uma crítica velada do Messias, que ele fala: escribas e fariseus, mestres da lei e hipócritas, né? Porque eles estavam falando muita coisa e fazendo pouco. Eles estavam querendo aparecer demais perante os homens e se esquecendo de fazer o seu papel verdadeiro, né? Chamavam-lhes de rabis, né? Que era um termo de respeito. Eram extremamente zelosos pela Torá e a sua observância. Tá? Para ter certeza que a lei era seguida corretamente, deram-lhe interpretações e passaram essas interpretações ao povo como tendo tanta importância como as próprias escrituras. Então o que é que aconteceu? Vou dar um exemplo aqui. Esses fariseus, como eles guardaram a Torá, a lei de Deus e os rolos dos profetas, eles ficaram incumbidos dos escribas. Eles eram os escribas que copiavam a lei. Por eles estarem sempre copiando, o povo ia perguntar a quem? Por isso que eu disse a vocês que é importante vocês fazerem uma viagem no tempo. Hoje aqui, irmãos, a gente tem cada irmão aqui com uma Bíblia na mão, não é isso? E muitos ainda tem mais. Eu mesmo só no meu celular tenho 70, porque tem várias traduções diferentes. Então, um celular hoje tem mais Bíblia do que às vezes a cidade de Jerusalém da época. Então, quando alguém queria entender o que Deus queria, eles iam até quem? Eles iam até os escribas e fariseus. Eles não tinham rolo na época, um rolo em cada casa. Eles iam até a sinagoga, onde era lida a lei de Deus nos dias de sábado. Então, por isso que é importante vocês entenderem o conceito da época. Então, vejam a importância desses escribas e fariseus. Eles eram os únicos que tinham as escrituras na mão. Se alguém queria obedecer a Deus, tinha que recorrer a quem? Aos escribas e fariseus. Então, esses homens, eles eram muito, mas muito zelosos à lei de Deus. O zelo deles era tão grande que eles começaram a criar barreiras para que o povo não descumprisse mais a lei de Deus. E essas barreiras ficaram conhecidas como a lei oral. Eram as interpretações
desses escribas e fariseus acerca da lei de Moisés. Então é basicamente o seguinte: hoje a gente tem no Brasil uma Constituição, não é isso? Uma Constituição Federal. Quando algum presidente quer fazer alguma alteração nessa Constituição, ele vai para o Senado e faz uma emenda constitucional. E essa emenda constitucional é a que vai reger aquela determinada regra da Constituição brasileira. Da mesma forma, esses rabinos criaram emendas, que é chamada no judaísmo e no hebraico de takanotes. São cercas em volta da lei de Moisés. Só que tem um pequeno detalhe aí. O que é pecado, irmãos? Transgressão da lei. A irmã bem citou. Então, o pecado é a transgressão de qual lei? A de Deus ou a dos homens? Exato. O que é que os rabinos fizeram? Eles disseram que a transgressão da lei dos homens era pecado. Essas takanotes, essas emendas, essas cercas que eles fizeram eram transgressões do mesmo nível e grau de importância que você transgredir o mandamento da Torá. Se eles ficassem com esses mandamentos apenas como uma forma de proteção, tudo bem. É como o irmão Joás, o pastor Joás, chegasse aqui em uma congregação lotada, fosse dar a palestra ali e falar, se prepara a semana que vem, é isso, meu irmão? Uma semana de estudo, se preparando. Quando chega no domingo aqui, no sábado, no Shabbat, sobe aqui, quando começa a falar, tá todos os irmãos do celular. Aí o pastor Joás roda na impressora lá e bota um decreto na porta ali, dizendo: a partir da semana que vem é proibido a utilização de celulares dentro da igreja. Então, quem quiser ler a Bíblia, traga uma Bíblia impressa. Não pode a colocação disso aí. É uma regra boa ou não é? Não é uma regra boa? Beleza. Agora, qual é o problema? É se o pastor Joás disser que quem sentar aqui com o celular e abrir está em pecado. Aí ele está fazendo o quê? Ele está quebrando uma normativa que existe na lei de Deus, que diz que nada podereis acrescentar, nem nada podereis retirar. Então, esse mandamento, esse acréscimo, essa takanote que foi colocada por Joás, estou dando um exemplo, tá? Vocês podem usar o celular, eu não sei se tem essa regra mesmo, mas vocês podem fazer isso. Vocês não deveriam transgredir essa normativa de Joás, mas vocês deveriam respeitar. Entendeu? Agora, se você, por exemplo, uma pessoa está enferma na sua casa, você veio aqui para orar, para pedir a eterna intercessão, e você de repente pega o celular. O pastor Joás não pode reclamar com você, dizer que vocês estão em pecado, porque vocês transgrediram essa ordenança, entendeu? O que é que os escribas e fariseus disseram? Para que o povo seguisse essa lei oral, ou seja, essa interpretação da lei de Moisés. Eles disseram que foi o próprio Moisés que passou isso de boca em boca e chegou até eles. Ou seja, eles utilizaram de uma mentira para poder propagar a sua pompa, né? Entendeu? E eu continuo dizendo aqui, né? Devido ao zelo, né, que tinham, aplicaram essa lei em todas as situações possíveis e imaginárias, criando assim centenas de regras minúsculas e ridículas, muito difíceis de cumprir, né? Essas regras criadas pelo homem eram conhecidas como lei oral. E aí que a gente vai ler aquele slide ali que diz o seguinte: Deus também, isso é um comentário rabínico, está ali a referência do site morachá.com, o site de judeus. Isso está escrito no Talmud, tá? O Talmud é justamente essa compilação de mandamentos de homens, de interpretações da lei oral, que estão escritas nessa compilação de livros e está disponibilizada nesse site, vocês podem dar uma olhada. E está escrito assim: Deus também transmitiu a Moisés a Torá oral. Olha aí o que os judeus do tempo do Messias Yeshua acreditavam e no tempo de Paulo acreditavam. A Torá Shebet al-Peh, que consiste nas interpretações e explicações dos mandamentos da Torá escrita.
Entenderam aí? A Torá de Moisés, a lei de Moisés. Moisés possuía o mais alto grau de profecia, e por isso Deus pôde lhe ensinar a Torá oral de forma abrangente e detalhada, pois está escrito: falava Deus a Moisés face a face, como um homem qualquer fala com seu amigo. Então eles pegaram esse texto aí para dizer que Deus, quando estava falando face a face com Moisés, ele estava, na verdade, transmitindo essa interpretação da Torá. Ele estava transmitindo essa interpretação da lei escrita. Ou seja, que teria o mesmo peso para você, como é que eu posso dizer, para você obedecer como a lei escrita. Aí a gente diz. Rapidinho. Aqui, ó. Se você quiser apontar, tá? Ah, beleza. Okay. Tranquilo. Aí embaixo. Vou ver se eu estou caminhando. Então, tinha o mesmo peso essa lei oral que eles diziam aí, vou apontar aqui agora, agora estou. Em Êxodo 33, verso 11, que Moisés recebeu essa instrução de Deus, essas interpretações da lei oral. Ao mencionar especificamente a transmissão da Torá oral, Deus disse: boca a boca fala com ele, claramente, e não por enigmas. Outra referência, Números 12, verso 8. E está lá nesse site aí, bora achar, tá bom? Agora tem um pequeno problema, né? Veja o que está escrito aqui na Torá verdadeira. Êxodo 24, 3, 4 e 7 vai dizer o seguinte: veio, pois, Moisés e contou ao povo todas as palavras do Senhor. Ou seja, Moisés, ele não deixou uma Torá à parte, ele contou tudo. É isso? E todos os seus estatutos. Então o povo respondeu em uma só voz e disse: todas as palavras que o Senhor tem falado, faremos. E em Êxodo 24, 4, diz o seguinte: Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. Então, todas, irmãos, não é uma parte. Então Moisés não recebeu uma Torá oral e transmitiu boca a boca. Tudo que Deus falou com ele, tudo ele escreveu. Então não ficou nada assim enigmático, nada escondido, que os rabinos mais acima disseram ali. Ali é uma interpretação própria, porque o que a Torá diz é que tudo Moisés escreveu para o povo, e tudo está escrito na mão de vocês aí. Não tem nada escondido, entendeu? Continuando, né? E levantou-se pela manhã, de madrugada, e ficou um altar no pé do monte, e 12 monumentos, segundo as 12 tribos de Israel. Agora veja aí como o irmão passou ontem aqui. Existem 13 tribos aí, 12 tribos, não é isso? E no verso 7 diz: e tomou o livro da aliança e leu aos ouvidos do povo, e disseram: tudo que o Senhor tem falado faremos e obedeceremos. Agora, ele tomou o livro da aliança e mais alguma coisa? Somente o livro da aliança. As instruções, irmãos, eram um conjunto de juízes, 70 anciões que julgariam o que estava escrito. Agora, lógico, vou dar um exemplo. Um irmão roubou uma galinha do outro irmão. Aí os 70 se reuniram e davam uma sentença. Aí vinha outro irmão e roubou uma galinha também, na mesma situação. Eles precisavam se reunir de novo para dar a mesma sentença. Isso é conhecido hoje como jurisprudência. Uma jurisprudência é, quando já foi dado o decreto, eles podiam sim anotar aquilo ali e dar a mesma sentença de novo, para não haver um custo, um julgamento, perda de tempo. Ter uma jurisprudência não quer dizer que aquilo ali não possa ser nunca quebrado e que essa jurisprudência seja um pecado. Ou seja, se você transgredir a jurisprudência, você está em pecado. Você só está em pecado, irmão, como a irmã citou ali, quando você transgride a lei de Deus. Certo? E pagou aqui. Depois eu tomar água.
Então, o que a gente vê, irmãos, é que o Messias de Yeshua, ele veio fazer cumprir vários papéis. E um deles, que é omitido, tá? Que vocês, eu tenho certeza que é muito difícil vocês terem. Hoje eu tenho certeza que o pastor Joás transmite essa mensagem para vocês. Mas antigamente eu duvido, ou se tem alguém aqui que é participa do sistema religioso, tradicional, né? Que tenha escutado isso aí, que Yeshua veio combater o legalismo farisaico. O que é o legalismo farisaico? É isso que vocês acabaram de aprender. Que homens simplesmente criavam leis a mais e diziam que foi Moisés que passou. Isso é o legalismo. Eles utilizavam, por exemplo, Moisés como se ele desse um crivo para aquilo que eles estão inventando. Entendeu? Como se fosse uma autoridade que estivesse dando uma cobertura para eles. E essa lei oral, né, ganhou uma proporção enorme no primeiro século, né, tornando praticamente impossível cumprir os mandamentos descritos na lei de Moisés, tanto que em várias vezes Yeshua apareceu criticando essas tradições, tá certo? Notem aí em Marcos capítulo 7, verso 5, diz o seguinte: depois perguntaram-lhe os fariseus, olha eles aí, e os escribas, por que não andam os teus discípulos conforme a quê? Tradição dos antigos. Que tradição é essa? A lei oral. O Talmud, que é conhecido hoje no judaísmo, que é conhecido como legalismo farisaico. Mas come pão com as mãos por lavar. Então, irmãos, não tem isso na lei de Moisés, tá? Que você seria obrigado a lavar as mãos de uma forma rabínica. Se depois vocês, se vocês quiserem pesquisar, como é essa forma de lavar as mãos? Não é simplesmente você entrar no banheiro e lavar a mão. Você tem um ritual para lavar a mão. Então, toda vez que você se levantar, você tem que lavar a mão conforme esse ritual, fazer uma oração. Se você for comer alguma coisa, tem que lavar a mão, fazer esse ritual e lavar. Se você, por exemplo, voltou de algum local, ao entrar em casa, a primeira coisa que você tem que fazer é lavar a mão, fazer essa oração e tudo mais. Então, praticamente, eles lavavam as mãos várias e várias vezes por dia. Agora eu pergunto, lembra do que eu disse? Transforma a sua mentalidade para um Israel do século zero. Lavar as mãos hoje com uma pia aqui do lado é bom demais. E para você tirar talhas e talhas de água de um local distante, para ficar lavando a mão o dia todo. Só fazia, irmãos, quem era fariseu. Por isso que o povo não conseguia cumprir essa lei. Então o Messias combateu exatamente esse mandamento aí, que estava sufocando o povo se sentia pecador. Imagine você imaginar o seguinte: poxa, eu não consigo obedecer ao Deus de Israel, eu não consigo lavar minhas mãos o dia todo. É um peso, não é? Por isso que o Messias disse que o meu fardo é leve, não é pesado. Ou seja, ele estava tirando esses pesos que os fariseus estavam colocando. E no verso 6, no verso 6 de Marcos 7 diz: e ele respondendo disse: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então vejam que o Messias está dizendo que esses homens eram hipócritas, porque eles estavam honrando o Messias com o quê? Com lábios, com mandamentos de homens, querendo aparecer mais vistosos entre os homens. Em Marcos 12, verso 2, diz o seguinte: os fariseus vendo isso, disseram-lhe: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no sábado. Veja outra tradição, tá? E estava ali um homem que tinha uma das mãos pirrada, em Mateus 12:10, diz o seguinte: e eles, para o acusarem, o interrogaram dizendo: é lícito curar nos sábados? Então, a pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte: ó, no dia de sábado, né, os fariseus criaram 39 mandamentos. Porque no sábado, irmãos, Deus disse o seguinte: ó, se o irmão Joás trabalha na prefeitura, no dia de sábado ele não pode trabalhar. Se o irmão Marco aqui trabalha
vendendo perfume, no dia de sábado ele não pode vender perfume. Você não pode ter ganhos com fins lucrativos, nem para edificação própria. Por exemplo, construir uma casa no dia de sábado. A sua casa, você não pode fazer isso. É um dia voltado à adoração a Deus, que você possa louvar ao Eterno e que você possa olhar para a obra da criação do Eterno. E qual é a coroa da obra da criação do Eterno? O homem. Então eu digo que você vai parar de fazer suas atribuições cotidianas e edificar a si mesmo como? Trabalhando financeiramente, trabalhando para você e trabalhar para o seu próximo, que você possa olhar para o seu próximo. É esse o mandamento de salvação dele. E não acender fogo nas suas casas. Só isso. Apenas isso. Só que os fariseus, eles criaram, além desses 3 mandamentos simples, 39 mandamentos. Agora, preste atenção, tá? Essas tradições, né, ordena que em caso de veja uma das tradições, uma dessas 39 mandamentos. Em caso de um desmoronamento, não está escrito aí, mas em caso de um desmoronamento de uma casa no dia de sábado, e alguém que foi soterrado não tiver em risco de morte, ele deverá esperar que termine o sábado para que seja socorrido. Então, imagine uma situação: caiu uma casa, aí o cara está lá preso com a perna, aí o pessoal vê que ele não vai morrer. Não, irmão, é sábado, vamos aguardar um pouquinho, que daqui a pouco a gente vai socorrer aí. Deixa eu dar o pôr do sol, a gente está louvando a Deus aqui. Você acha que esse cara iria gostar desse Deus? Não. Então, esse é apenas um dos 39 mandamentos que é escrito no sábado. Outro mandamento que vai justamente bater nisso aqui, ó, esse segundo verso aqui, que diz o seguinte: que existia um homem como um mirrado e o Messias curou no dia de sábado para mostrar a esses homens que Deus também é um Deus de cura até no dia de sábado. Um dos mandamentos do dia de sábado, da tradição oral, que até hoje persiste, é o seguinte: se o seu filho tiver uma dor de cabeça ou com febre, você vai dar um comprimido para ele de, vamos supor, de 500 miligramas. Em vez de você dar um comprimido de 500 miligramas, você vai dividir em 4 partes esse comprimido e vai dar só uma dessas partes para a criança. Para que ele não fique totalmente curado no dia de sábado. Ele só possa ser curado depois do dia de sábado. Então, eram esses mandamentos que persistiam no primeiro século, no tempo de Yeshua, no tempo de Paulo. Tá certo? Então, vocês podem pesquisar também. Tem nesse estudo a referência, vocês vão ver ensaios rabínicos, na tradição do Talmud, na tradição oral, vocês vão ver esses mandamentos criados pelos rabínicos. Tá? Em Mateus 15, verso 3, diz o seguinte: ele, porém, respondendo, disse-lhes: por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Então veja o grau de importância. Eles estavam deixando de cumprir os mandamentos de Deus para cumprir a tradição de homens. Então, vocês estão notando uma coisa, irmãos? Eu disse que vocês iam descobrir o verdadeiro Paulo. Eu até agora não falei de Paulo. É isso? Por quê? A gente, se não entender o contexto da época, jamais a gente vai entender Paulo, né? A falsa acusação. Isso aqui é importante vocês entenderem também. Em João capítulo 5, né, a gente vê um detalhe importante, né, que Yeshua cura um homem no sábado e ordena que ele carregue o seu leito. Né? João 5,9 diz o seguinte: logo aquele homem ficou são e tomou o seu leito e andava. E aquele dia é o quê? Sábado. Agora a pergunta é o seguinte: se vocês veem uma pessoa conhecida, sei lá, 38 anos enfermo, sem poder andar, e de repente no dia de sábado você vê esse cara com enxada na mão trabalhando numa casa, você vai ficar triste ou feliz? Ficar feliz, né? Agora esse homem, irmão, estava carregando um leito. Sabe o que é um leito? Uma esteira. Ele trabalhava dentro de esteira, então ele poderia carregar o leito. Então o Messias cura o homem, em vez desses judeus darem glória a Deus, eles estavam preocupados com o peso da esteira que esse homem estava carregando e se ele iria vender e fazer comércio com ela.
Então veja o tamanho do legalismo e da bronca que Messias estava passando. E no verso 18 é que entra o detalhe. Se vocês verem todo o contexto, esse detalhe aqui é que o sistema religioso se apega para dizer que o sábado passou. João 5,18 diz o seguinte: ó, por isso, pois, os judeus, olha quem estava dizendo isso, não era ninguém, eram os próprios judeus que eram dissimulados e falsos. Ainda mais procuravam matá-lo, porque não só violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Então, o ponto é o seguinte, irmãos, essa palavra violava aqui, olha o que o tradutor João Ferreira de Almeida, hoje em dia muitas pessoas descem a lenha no sistema convencional religioso, mas utilizam a Bíblia, João Ferreira de Almeida, e diz isso aqui, ó. O próprio sistema religioso evangélico desce a lenha na igreja católica, mas utiliza a Bíblia do padre João Ferreira de Almeida, que traduziu essa palavra aqui, luo, em grego, que quer dizer voltar, libertar ou dissolver, em violável. Olha as três palavras que ele podia usar: soltar, liberar ou dissolver. Agora, no contexto que eu estou dizendo a vocês aqui, no dia de sábado, com 39 mandamentos, Jesus aboliu o sábado ou ele deixou ele frouxo, tirando esses 39 mandamentos? Ele libertou o sábado, libertou o sábado. Só com uma tradução, com uma palavra, você consegue entender muito. A definição mais correta dessa alegação que Yeshua transmitiu o sábado era que ele simplesmente tornou o sábado solto, livre, desamarrado, frouxo, que não, e não que ele era transgressor, como o padre traduziu, violável aqui, entendeu? Pois quando algum cristão diz que Yeshua transgrediu o sábado, essa pessoa, irmãos, está dizendo que Yeshua é um falso profeta. Porque se Yeshua transgredisse qualquer mandamento, depois dos sinais e prodígios que ele estava fazendo, Deuteronômio, capítulo 13, diz que se alguém se levantar no meio do povo, começar a fazer sinais e prodígios, e simplesmente disser, vamos e sigamos a outros deuses, ou seja, sigamos a outras doutrinas, é um falso profeta. Então, hoje, as pessoas fazem isso com o Messias, uma falsa acusação. Então, o próprio sistema cristão está transgredindo, chamando o Messias de falso profeta. Então, no Shabat, não se pode carregar ou transferir objetos entre um resulte Hayashim. Isso aqui é um texto desse site shabbat.org, que vocês podem entrar e verificar também. Mais uma das tradições orais. Tá bom? Tudo que eu estou dizendo a vocês está com base na tradição do Talmud, da lei oral. Olha o que eles dizem no dia de sábado que você não pode fazer. Não se pode carregar ou transferir objetos entre um resulte Hayashim, domínio particular fechado com uma casa, e um resulte Hayabim, domínio público como rua. O que é que esse homem estava carregando? Um leito nas costas no meio da rua. Ou seja, os rabinos criaram um mandamento que no dia de sábado ele não poderia carregar nenhum peso na rua. Exatamente o que aconteceu. Então, esses exemplos dessa proibição incluem, veja o que é que você não pode carregar no dia de sábado segundo os rabinos: carregar algo dentro do bolso, carregar alguma coisa na mão, empurrar um carrinho de bebê ou de compras, sair com bomba de mascar ou comida na boca. Então eles estão evoluindo, né? Entendeu? Daqui a pouco você não pode usar um blazer ou um sapato, não sei. Então esses mandamentos foram criados por homens. Na época de Yeshua era assim já. Então quando eles viram esse homem carregando o leito, esse homem não estava transgredindo a Torá, ele estava transgredindo essa lei dos homens, entendeu? Então eu não posso me aprofundar tanto nesses temas, senão a gente não entra em Paulo, né? Então o próximo slide que a gente vai ver
são demais. Que é esse aqui, a grande descoberta. Essa grande descoberta, irmãos, é impressionante, tá? Em 1947, em 1946, foram achados a descoberta dos manuscritos do Mar Morto. Não sei se alguém aqui já ouviu falar sobre isso, né? Esse manuscrito do Mar Morto foi o seguinte: um pastor de ovelhas estava procurando uma ovelha que se desgarrou, e ele, para ver se ela tinha entrado dentro de uma caverna lá na parte de Israel por ali, tinha várias cavernas no deserto, ele jogou a pedra. Quando ele jogou a pedra, ele escutou um barulho de um vaso quebrando. Quando ele foi olhar, eram vários rolos preservados datados do primeiro século. Nesses rolos estavam escritos, por exemplo, não tem um manuscrito lá, que é um rolo do livro do profeta Isaías, datado de 1000 anos antes de Cristo. Então, nessa média assim, só rolos antigos, preciosidades. Então, são coisas que você vai observando, você vai notando. 1000 anos não, perdão, fui longe, eram 500 anos de média. Entre esses rolos estava um rolo chamado as famosas obras da lei. Então, centenas de manuscritos antigos, incluindo cópias de quase todos os livros do chamado Antigo Testamento, foram descobertos dentro de grandes vasos de barro, escondidos em umas cavernas, nas montanhas do lado oeste do Mar Morto. Após os testes constatados que esses documentos tinham cerca de 2.000 anos de existência. O que são as obras da lei? Nesses rolos foi encontrado um manuscrito chamado Obras da Lei. Vocês lembram que no primeiro slide, que foi no segundo, eu falei que Paulo citou um texto lá em Gálatas, capítulo 3:10, que fala que todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição? A teologia cristã hoje, irmãos, diz que as obras da lei é você estar cumprindo a lei de Moisés. Agora, como é que eles podem afirmar isso? Não tem base nenhuma. Eles simplesmente deduzem, essas obras da lei aqui é a lei de Moisés. Então, Cristo libertou a gente da maldição da lei de Moisés. Sem estudar a história, sem entender a história. Agora, se vocês têm alguma dúvida que vocês estão nos finais dos tempos, não tenham mais. Porque como é que o Eterno preservou esses rolos durante 2000 anos e só liberou agora nos finais dos tempos? Irmãos, a gente é a última bolacha do pacote. A gente está nos finais dos tempos. A gente vai ver em breve o Messias vindo com grande glória e grande poder. Então, irmãos, o que acontece aí? Foram achados, nesse caso, um manuscrito conhecido no campo acadêmico, isso está lá em Harvard, tá? Não está em qualquer campo, com NMT, abreviatura da expressão hebraica Nitzah Ma'aseh Torah, as importantes obras da lei. Destaque, olha o que tem vermelho: importantes obras da lei. O Talmud, irmãos, é simplesmente uma compilação da lei oral. Só que esse Talmud só foi compilado 400 anos depois de Cristo. Então, quando os teólogos eles simplesmente liam essa expressão na Bíblia, obras da lei, eles não tinham como dizer que aquilo ali era a lei oral. Por quê? O Talmud só foi compilado 400 anos depois de Cristo, só foi escrito 400 anos depois de Cristo. Mas o que acontecia? Essa compilação era passada, como já disse, oralmente. Essa interpretação farisaica, esses mandamentos de homens. Mas depois de 400 depois de Cristo, alguns rabinos resolveram passar por papel. Mas ela já existia no tempo de Paulo. Só que, depois dessa descoberta do Mar Morto, foi visto que essa lei oral já estava assim sendo escrita e já corria na época de Paulo esse manuscrito aí, as importantes obras da lei, que é conhecido hoje como Talmud.
que é a lei dos fariseus, lei de homens. Esse é o único escrito fora da Bíblia, no primeiro século, que usa a expressão obras da lei. Antes da sua descoberta, essa expressão só aparecia nas cartas do apóstolo Paulo, onde severas críticas são feitas às obras da lei. Gálatas 2,16, Gálatas 3,10, Romanos 3, do 20 ao 27, entre várias e várias outras coisas. Nesse manuscrito relatam várias interpretações orais dos rabinos da época, desde o calendário, as festividades extra-bíblicas, como também a purificação ritualística, como o lavar de mãos, o tevilá, que é o batismo, entre outras coisas. Então, irmãos, a gente vê que isso não veio do nada. Paulo não poderia criticar determinada coisa. Lembre-se, você não pode interceptar uma carta de uma pessoa e utilizar essa carta para resolver o seu problema. Entendeu? Vocês têm que fazer de uma forma, só podem fazer isso diretamente com a pessoa interessada na carta. Então, como é que a gente vai saber o que Paulo está escrevendo? Saber do contexto da época. Certo? Então, basicamente, esses textos encontrados no manuscrito tiveram a salvação do homem tiraram, na verdade, esses textos aí, que a gente vai ver daqui a pouco, tiraram a salvação do homem por fé, que a gente conhece já o que é a palavra fé, é a palavra emuná, que quer dizer fidelidade, confiança na palavra de Deus. E colocava sobre os ombros dos homens, pois a salvação era conquistada por praticar a justiça dos homens como banho de purificação, por não se contaminar com os gentios, por fazer jejum e principalmente por guardar a lei de Moisés. Então, irmãos, o que é que eu estou querendo dizer aqui? Então, o que é que eu estou querendo dizer aqui? Que simplesmente a lei de Deus, irmãos, ela não tem um intuito de salvar. A lei de Deus não vai salvar você. Pode ser duro, como eu estou dizendo aqui. Ninguém aqui vai ser salvo porque guarda um sábado, porque não come alimentos impuros, porque ajuda o seu irmão. Ninguém vai ser salvo por causa disso. Só tem uma forma de você ser salvo. Foi pagar na cruz. Não tem outra forma. A salvação vem de Deus. Agora, o que é que os manuscritos do Namoro diziam? Que se você praticasse a lei de Deus, Deus estava obrigado a lhe salvar. Então, eles tiraram o peso da salvação da cruz, do Messias, e colocaram nas costas do homem. Agora, quem aqui é capaz de guardar toda a Torá sem transgredir um mandamento? Ninguém. O que é que o Messias nos promete? Que se nós tentarmos e não transgredirmos, quando nós falharmos, ele será o nosso advogado. Exatamente. Ele é o nosso advogado. Agora, o encargo da salvação, irmãos, não está por você guardar a lei. A salvação está no eterno. Todos os que vieram antes do Messias, como é que eles foram salvos? Se eles não conheceram a Deus. Eles confiavam no Criador. Davi, quando ele escreve seus salmos, ali são orações de Davi. Os salmos, ele simplesmente expressa que Davi confiava em quem? Na sua própria justiça ou na justiça de Deus? Na justiça de Deus. Agora, os escribas inverteram o papel, eles esqueceram de ler os textos. Porque os textos nunca disseram que a Torá foi dada para que o homem fosse salvo por ela. Mas Deus promete que quem aguardasse estaria com a vida eterna. Porque o eterno se agrada da pessoa e dá a vida eterna que ele quer dar. Então, o problema todo estava nisso, que os homens, essa lei oral, eles simplesmente tiraram a salvação que vem de Deus e colocaram nas costas dos homens. Entenderam aí?
Passou. O conteúdo das obras da lei é exatamente isso. Diz o seguinte: agora escrevemos a vocês alguma das obras da lei. Isso é o conteúdo do manuscrito, tá? Está aqui a referência do manuscrito, para quem quiser procurar, tá bom? Diz aqui, ó, agora escrevemos para vocês algumas das obras da lei, aquelas que determinamos, olha quem determinou, os homens, que fossem ser benéficas a vocês, e deverão ser reconhecidas por vocês como justiça. Então, eles tiraram a justiça de Deus da jogada e colocaram a justiça dos homens. Entendeu? E está dizendo aqui embaixo também, outro verso. E que vocês têm feito o que é correto e bom perante a Ele. Ou seja, eles disseram que a justiça dos homens era certa e não a justiça de Deus, e que isso era bom perante Ele quem? O Eterno. Entendeu? Os Matzeh Maaser HaTorah são a base para as takanotes. Lembra do que eu disse? As emendas rabínicas, as secas. Isto é, emendas à Torá feitas pelos rabinos. E a autora do Tracy Rich, no seu livro Judaísmo 101, isto é, o ABC do judaísmo, admite na seção em que descreve a lei judaica. Veja que essa autora diz no seu livro, um livro bem conceituado no judaísmo. A Halahá, que é o caminho, qual o caminho que Deus deu ao homem? As instruções, os mandamentos. O Messias disse certa vez que ele é o caminho, a verdade e a vida. Só que o Messias é o quê? A palavra de Deus feita em carne. Então, se ele é a Torá feita em carne, por isso que ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Só que olha o caminho que esses homens inventaram. O caminho também inclui leis que não se derivam dos mandamentos da Torá. Isso é um autor judeu que está falando. Uma takaná, uma emenda rabínica, lembra da emenda constitucional que eu falei? Assim como uma grenzeira, lei de proteção, é tão vigente quanto o mandamento da Torá. Então, isso aí, irmãos, permeia até os tempos de hoje. Entenderam? Então, esses homens acreditam que os mandamentos que os rabinos inventaram têm a mesma proporção, validade e peso do que os mandamentos dados pelo Criador bendito. Aqui a gente vê, né, os inimigos de Paulo sair das páginas do Novo Testamento e materializando-se em figuras históricas, ao dizerem que os atos humanos poderiam justificar o homem diante de Deus. Você já está começando a imaginar a cena, o contexto da época, a história. Paulo lutando contra esses homens, contra essas pessoas que estavam criando mandamentos e mais mandamentos, colocando peso nas costas dos homens. E diz o seguinte, ó, entendendo o erro, agora a gente vai começar a entender o erro desses homens, tá? Em Lucas 16:15 diz o seguinte, ó, e disse-lhes, vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens. Está claro aí para vocês? Mas Deus conhece os vossos corações, porque entre os homens é elevado, perante ao Eterno, é uma abominação. Olha o que está escrito no Deuteronômio 4:2, o mandamento que eu falei para vocês. Isso aqui, irmão, blinda a Torá. A lei de Deus, ela não pode ser acrescentada em nenhum mandamento, nem pode ser retirada em nenhum mandamento. Porque é o seguinte, 10 litros de leite puro, eu sempre dou esse exemplo. Você tem 10 litros de leite puro dentro de um pote, você vai receber aqui para os irmãos. De repente chega alguma pessoa e pega 1 ml de veneno e coloca dentro. Acontece o quê? Acaba com todo esse leite puro. A palavra de Deus, irmãos, é um leite puro. Se você acrescenta 1 ml, acabou. E se você retira um componente que deixa esse leite puro, ele torna azedo.
Então, da mesma forma, é o mandamento de Deus, Deuteronômio 4, verso 2, diz o seguinte: não acrescentareis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Então, irmãos, na parábola, né, do mordomo infiel, que é o que eu li mais acima ali, Lucas 16:15, diz o seguinte: ó, o Messias faz uma analogia do que estava acontecendo. O sistema religioso da época colocou vários mandamentos a mais, como emendas à lei de Moisés, conhecida como tacanotes, as quais estavam ofuscando a Torá. Logo, quando Yeshua veio trazer uma mensagem para que isso fosse retirado, o dever desses mordomos infiéis era de retirar o peso das costas do povo e admitir o seu erro, pois a palavra é clara, né? Deuteronômio 4:2. Então, na parábola do mordomo infiel, você vê hoje as interpretações. Eu já tive a oportunidade de pesquisar interpretações sobre essa parábola. Realmente aparecem aberrações, como que até o Eterno aprovava um homem extorquir dinheiro, ou roubar, ou ser infiel. Mas se você observar a analogia que o Messias está falando, é bem simples, irmão. O Messias veio para mostrar àquele homem que aquilo que eles acrescentavam era para ser retirado. Então eles deviam correr e chamar todos aqueles seres velhos para não simplesmente tirar tudo aquilo que eles tinham acrescentado e devolver o que era da parte correta, aquilo que o Eterno quer deixar, que é os seus mandamentos. Então era preciso tirar o acréscimo e deixar a palavra de Deus pura. Sendo assim, irmãos, o profeta Isaías já havia profetizado porque por motivo da desobediência, a consequência disso seria que a palavra do Eterno ficaria pesada e cheia de mandamentos. Agora, olha o que está escrito em Isaías 28:13. Assim, pois, a palavra do Senhor lhe será mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali, para que vão e caiam para trás, e se quebrantem e se enlacem e sejam presos. Ficou claro? A consequência dessa desobediência dos homens seria acréscimos, eles iam ficar tão cheio de coisa que ia se enlaçar para ninguém cair para trás. Já estava profetizado isso aí. Juntando as peças do quebra-cabeça. Logo nós sabemos que as obras da lei se tratavam do legalismo farisaico do primeiro século, ou seja, mandamentos de homens aos quais os líderes religiosos fizeram uma mistura dos mandamentos da lei de Moisés com os mandamentos de homens, e os mesmos afirmavam que ao cumprir tais mandamentos, Deus estaria em dívida com eles, sendo obrigados a cumprir a sua promessa de dar a vida eterna ao que lhe fosse obediente. Né? Agora, olha o que Paulo diz, né? Por isso, nenhuma carne, por isso que Paulo está fazendo uma contraposição ao quê? Às obras da lei. Porque as obras da lei diziam o quê? Que se o homem cumprisse os mandamentos da palavra, cumprisse essas tradições dos anciãos, Deus estaria obrigado a dar a vida eterna a eles. Então, peguem essa afirmação das obras da lei e vejam o que Paulo está dizendo aí, em Romanos 3, verso 20 e 21. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. Entenderam aí o contexto da época e o que Paulo está falando? Porque pela lei, a lei de Moisés, veio o conhecimento do pecado. A função da lei, irmãos, é mostrar o que é pecado, não é de salvar ninguém. Romanos 3, 21. Mas agora se manifestou sem lei e lei, os homens, o legalismo. Porque nas traduções convencionais do padre, essa lei aqui é uma lei normal, foi traduzida a expressão peché que não usa, que quer dizer legalismo humano, por lei.
agora se manifestou sem pagamento a justiça de Deus. Qual é a justiça de Deus? A lei de Moisés. Tem o testemunho de quem? Da lei de Moisés e dos profetas. Então, se manifestou sem a lei de homens, a lei de Deus. Tendo o testemunho da lei de Moisés e testemunho dos profetas. Então, está começando a ficar claro, né, bem claro aí, o que esses homens estavam incorrendo em erro e fazendo um monte de lambança com a palavra do Eterno. Né? Yeshua é a palavra de Deus feita em carne, João 1,14. E o que é a palavra de Deus? O que era a palavra de Deus na época dos apóstolos? A lei e os profetas. Então, logo, irmãos, o testemunho que o Messias foi dar foi de que a lei de Moisés e os testemunhos dos profetas tinham validade, mas a lei de homens não tinha validade nenhuma. Então, continuando, né? Essa lei e os profetas não tem, logo a gente não vai ver nenhuma contradição com o que Paulo estava falando lá no início, não é isso? Somos justificados diante de Deus praticando as boas obras que nos foram dadas desde a fundação do mundo. Essas obras se fizeram em carne e habitaram entre nós, logo devemos ser imitadores dele. Não está escrito aí, irmãos, mas tem um trecho aqui em 2 Timóteo 3, o verso 14 ao 17, que é bem conhecido por todos nós, mas se a gente tentar direitinho para o que está escrito aqui, preste atenção. 2 Timóteo 3, do 14 ao 17. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que desde criança fostes inteirado, sabendo o que tens aprendido, que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que te podem fazer sábio para a salvação pela fé que há em Yeshua HaMashiach. Agora, irmãos, as escrituras do tempo de Timóteo, quando ele era criança, não eram as cartas de Paulo, não era Apocalipse, era o Antigo Testamento. Agora, como é que Paulo diz que a lei é um esterco, como a gente vê nas alegações aí, e como é que ele está dizendo que esse mesmo esterco serve para instruir Timóteo em toda a justiça, em fazer sábio para a salvação e ficar com mais fé em Yeshua? Não dá para entender, né? Toda a escritura, Paulo termina de matar, de cair por terra essa alegação. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça, para que o homem seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, a boa obra, irmãos, era simplesmente obedecer à lei de Moisés. Paulo manda que Timóteo permanecesse firme nisto. Então, irmãos, a gente vai cair nas escamas, né? Vai cair nas escamas aí. Então, vamos começar a interpretar alguns textos, tá? Com base no que a gente viu aqui, as obras da lei são o quê? É a lei de Moisés? Não. As obras da lei são o quê? Mandamentos de homens, legalismo, farisaico, um monte de leis que os rabinos inventaram. Então, vamos traduzir um texto de Gálatas 2,16. Diz o seguinte: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Yeshua HaMashiach. Temos também crido que em Yeshua, para sermos justificados pela fé em Yeshua, Messias, e não pelas obras da lei. Nós somos justificados pela fidelidade. Lembre de traduzirmos. O conceito também vai mudar um pouco para vocês, tá? Preste atenção. Vocês vão me dar as definições. O que é fé? A gente viu que a palavra emuná em hebraico é fidelidade, confiança e estabilidade. Traduz a fé por fidelidade.
confiança. E Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, é o quê? 1 João 1,14. A palavra de Deus feita em carne. Traduz isso aqui agora. Mas pela fidelidade, a palavra de Deus feita em carne. Somos justificados por quem? Por Yeshua HaMashiach, que é a fé na palavra de Deus feita em carne. Por que eu digo isso? Porque a gente, se disser isso, numa igreja pentecostal, capaz da casa cair. Que a gente transformou Jesus na palavra de Deus, na lei de Moisés e dos profetas. É isso? Mas é assim que ele se define. Não é eu que estou definindo o Messias assim. Ele diz que ele é o verbo da vida. É isso? A palavra de vida. É ele. Então, imagina aqui, ó. Vamos ler de novo. Mas sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fidelidade, a palavra de Deus, feita em carne, que é Yeshua HaMashiach. Temos também crido que em Yeshua HaMashiach, para sermos justificados pela fé que há em Yeshua, e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Então, o que eu pergunto é, afinal a gente é justo, desde a outra tradição, pela fé em Jesus, está aqui, ó. Temos crido que em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé que há em Cristo. Não é isso? Justificados pela fé que há em Cristo. Isso é Paulo que está dizendo. Agora, o mesmo Paulo diz isso aqui, ó. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Então, irmãos, a gente é justificados pela prática da lei ou por Yeshua HaMashiach. Mas Paulo está dizendo, irmão, que é pela lei. Mas é como eu acabei de dizer, se vocês tiverem na sua mente que Jesus é a lei feita em carne, então acaba a contradição. Não é verdade? Porque na cabeça de Paulo, ele olhava para Jesus como apenas sendo um homem. E ele tinha a mesma definição que João tinha para Jesus. Que Jesus era a palavra de Deus que se transformou em carne e habitou entre nós. Certo? Então, continuando, né? Jesus é a palavra de Deus feita em carne. E foi o que a gente tinha citado ali, do texto de 1 Timóteo, 2 Timóteo, que fala o seguinte, no final das contas, ó, para que o homem seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. As boas obras, irmãos, a gente viu que é a prática das Escrituras, de viver aquilo que está escrito. É isso? O amor à lei e o zelo pela sã doutrina. Aqui então vamos pegar alguns textos para mostrar a vocês algumas situações interessantes. Olha o que Paulo, vocês lembram que eu disse que em Atos capítulo 24, verso 14, Paulo fala que ele acreditava, seguiu o caminho que ele chamava de seita, crendo em tudo quanto está escrito na lei e nos profetas. É isso? Olha o que Paulo escreve aí, Romanos 7, verso 12. Assim a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. Romanos 7, 14. Porque sabemos que a lei é espiritual. Opa! Mas o carnal é vendido sobre o pecado. Irmãos, a lei é espiritual. Você quer conhecer o Espírito de Deus? Conheça os mandamentos. Você quer conhecer a Jesus? O próprio Jesus diz o seguinte: que para você conhecer a Ele, você tem que conhecer a lei de Moisés. O próprio Jesus diz isso aos escribas e fariseus. Então, no Romanos 7, 22 diz o seguinte: porque segundo o homem anterior, tenho prazer na lei de Deus. Irmãos, a lei de Moisés é a lei de Deus. Então Paulo está dizendo que tem prazer na lei de Deus. Anulamos, pois, a lei pela fé,
De maneira nenhuma. Antes estabeleceremos a lei. Eu não tenho o texto aí, mas essa lei de Deus aqui, irmãos, não pode ser a lei de Cristo. Porque a lei de Cristo é a lei da obediência à lei de Deus. Quem está com a Bíblia aí, a gente abre aí Apocalipse, capítulo 14, verso 12, por favor. Não está no estudo aí. Apocalipse 14, verso 12. Quem puder ler, deixa eu ler. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Cristo, em Jesus. Exatamente. São duas coisas distintas. A lei de Deus é uma coisa e a fé em Cristo é outra. Malaquias, capítulo 4, verso 4. Por favor. Malaquias 4, verso 4. Ele, porém, respondendo, foi Mateus. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que lhe mandei em Horebe para todo o Israel, a saber, estatutos e juízos. Exatamente. Lembrai-vos da lei do meu servo Moisés. A lei de Moisés, irmãos, é a lei que Deus deu a Moisés. Efésios, capítulo 6, verso 4. Muita gente tem até música, né? Que canta assim, Efésios 6 é a armadura de Deus. Agora vejam a etimologia da armadura de Deus. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade. João 17, 17, aqui está Mateus, perdão. Salmo 119, versículo 142, Salmo 119, versículo 160. O que é a verdade? A palavra de Deus. E vestir a couraça da justiça, que é a justiça de Deus. Como é que Deus vai jogar o mundo sem lei? A justiça de Deus é a lei de Deus. Tudo remete para isso. Tudo. Efésios, versículo 15, 6, 15 agora. Calçados os pés com a preparação do Evangelho, né? Que é conhecido como boas novas. A palavra Evangelho em grego é boas novas. E essas boas novas é mesmo o contrário, que Pedro faz uma citação na sua primeira ou segunda carta, desse verso aqui, de 40, verso 7 de Isaías, e está bem disciplinado aqui em Isaías 52, verso 7, que é o Evangelho da Paz, que é a palavra de Deus. E no verso 16 diz o seguinte: tomando sobretudo o espírito da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é o quê? A palavra de Deus. Então, irmão, quando você quer acabar com qualquer mal, você vai usar a espada do Espírito, que é a definição da espada do Espírito, é a palavra de Deus. Inclusive, o Monte Horebe, em hebraico, tem uma raiz que é conhecida como Monte da Espada. Foi lá que foi dada a Torá. Então, o Monte da Espada, o Monte da Palavra de Deus. A espada que corta, divide as almas, é a Palavra de Deus. Então, o termo também debaixo da lei, né, que é conhecido, está lá em Gálatas, capítulo 4, 21, dizendo o seguinte: dizendo os que quereis estar debaixo da lei, não ouvi vós a lei. Gálatas 5, 18. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Muitos vão alegar isso para vocês aí que estão guardando essa fé. Mas vocês vão derrubar isso facilmente. Tá? Eu também, quando li esse texto aí, eu ficava em ordem céus. Mas hoje, graças ao Eterno, Ele vai nos dando discernimento. Romanos 6,15. Pois que pecamos por não estarmos debaixo da lei, mas debaixo da graça, de modo nenhum. Não sabeis vós a quem vos apresentardes por servo para lhes obedecer. Sois servos daquele a quem obedeceis. Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Mas, graças a Deus,
que, tendo sido servos do pecado, obedecesse de coração a forma de doutrina que fosses entregues, e libertados do pecado, fosses feitos servos da justiça. Ou seja, irmãos, não estamos mais debaixo da obediência legalista da lei de Deus. Então, irmãos, estar debaixo da lei é você estar debaixo da lei legalista desses homens. Você não está mais com esse legalismo em si. Você está obedecendo porque você é servo. Tem uma parábola em Lucas que relata sobre isso. Que o Messias diz que qual é o servo que, ao ver o seu patrão chegando da cidade, não vai servir e deixar tudo pronto para que ele coma. Esse servo vai querer o quê? Sentar e o patrão servir a ele. Ele diz a mesma coisa. Ele diz, assim também vós, quando vocês fizerem todas as coisas, achai-vos trabalhadores inúteis. Mesmo quando se nós cumprimos toda a Torá, nós simplesmente devemos nos achar trabalhadores inúteis. Agora, como eu tenho esse exemplo? Quem pode dar um exemplo de alguém que cumpriu toda a lei e mesmo assim não disse, olha, tu está me devendo, tu tem que me ressuscitar? O Messias, Yeshua. O Messias, depois de contar na cruz, vai morrer do Pai, entrega a Deus no Espírito, faz com ele o que quiser. Ele fez tudo o que estava ordenado na lei e não cobrou a Deus uma obrigação de salvá-lo. Da mesma forma somos nós, que a gente nem consegue cumprir e ainda quer ter direito de estar morrendo com os outros. O reino é do eterno, ele dá quem ele quer. Esperamos nós, pela misericórdia dele, que ele nos dê essa vida eterna. Eu espero ver todo mundo lá. Verdade? Então, nos Salmos 119, versículo 44, diz o seguinte: assim observarei de contínuo a tua lei para sempre e eternamente, e andarei em liberdade, pois que busco os teus preceitos. Então, se você está em obediência à Torá, você está em quê? Em liberdade. Você não está escravo de quem? Do pecado. Então, irmãos, se a gente entender que Paulo está falando aí de várias leis diferentes, a gente já chegou aqui. A lei do pecado e da morte. O que é a lei do pecado e da morte? É a transgressão à Torá. Quando você está em obediência, você está na lei da vida. Quando você desobedece, está na lei do pecado e da morte. Então, Yeshua nos libertou da lei do pecado e da morte como? Quando nós somos obedientes, a gente está na bênção. Quando a gente está desobediente, está debaixo de maldição. Isso é a lei do pecado e da morte. A gente já viu as obras da lei e debaixo da lei. São várias leis que a gente vê aí. Tem a lei da carne, está vendo aí? A lei da carne e tem a lei do Espírito de vida. Paulo não fala de uma só lei. Agora, o que o sistema religioso diz? Que todas as leis é a lei de Moisés. Aí tem uma salada feita. Uma confusão que você, se não fizer essa viagem no tempo, entender o problema na raiz, você não vai identificar nunca de qual lei Paulo está falando. Então Paulo, ao afirmar que não estamos mais debaixo da lei, e sim debaixo da graça, na verdade ele está dizendo que nós não estamos mais debaixo de uma obediência legalista da lei, e sim obedecendo porque somos salvos através de Yeshua. Agora aqui, irmãos, está esse slide de meu apagado, mas eu vou ler aqui para vocês, aqui no computador. Isso é uma foto de um livro que eu tenho, recomendo a todos os que estão aqui. É o manual, deixa eu ler aqui, o nome é grande. O autor é um autor cristão, chamado Ralph Bower. O livro é o livro do manual dos usos e costumes dos tempos bíblicos. Esse livro realmente vai fazer com que você viaje no tempo. Eu recomendo a todos que vocês tenham, porque não é tão caro, mas você vai viajar e entender cada palavra que está sendo dita no Novo Testamento. Você vai entender a questão das lamparinas, a questão da forma da casa, de quando o Messias fala, João Batista fala sobre levantar, a palha voa no vento, né, e os grãos caem. Tudo isso você vai entender com fotos ilustrativas e com textos. E esse autor, Ralph Bower, que é bastante conhecido no mundo cristão,
fez um trabalho espetacular. Veja o que é que ele diz na página 239. Diz o seguinte: é difícil compreender porque havia tanto conflito entre os fariseus e Jesus. Jesus era popular junto ao povo comum, enquanto os fariseus não avançaram muito nesse sentido. Isso está lá em Marcos 12, 37, João 12, 19. O ponto essencial parece ser que na sua ânsia de viver segundo a lei, veja só, o ponto essencial parece ser que na sua ânsia de viver segundo a lei, os fariseus deixaram de entender o verdadeiro propósito da lei de Deus. Isso é um autor cristão, irmãos. Quando Deus deu originalmente a lei, Ele o fez como um ato de graça suprema. O povo estava na escuridão, sem saber o que Deus queria. A lei dizia, isso é Deus falando, né? Esse é o meu padrão. Se viverem de acordo com Ele, vou salvá-los. Veja os exemplos da história do jovem rico, em Mateus 19, 16 ao 22. Os fariseus parecem ter tornado a lei e transformado a mesma num ato de graça em um grande fardo. Ou seja, os fariseus pegaram essa lei que seria um ato de graça e transformaram num grande fardo. É isso que você tem que fazer. Se você falhar, Deus vai castigar. Se você não falhar, então é suficientemente justo diante de Deus e Ele tem que receber. Então eles disseram que se os homens obedecessem e fossem cumprir a lei, Deus seria obrigado a recebê-los. Isso é tão diferente do que Deus pretendia que Jesus atacou a ideia. Uma linha de ataque foi mostrar que até os fariseus que viviam retamente não conseguiam guardar a lei. Eles eram corruptos, atores que não agiam de acordo com o espírito da lei. Em vista da falsa espiritualidade, sendo o centro da sua fé, eles se voltaram contra Jesus, juntamente com outros grupos. Então, irmãos, isso é um povo cristão, dizendo que a lei é um ato de suprema graça de Deus. A graça de Deus, irmão, está em mostrar o caminho que você pode fazer para a alma. A conclusão, né? Paulo jamais falou contra a lei de Deus. Ele considera perfeita, Romanos 7,12. Também que a observância da lei nos justificará, Romanos 2,13. Também que a palavra de Deus deve ser a nossa armadura, Efésios 6. O que nós observamos é que Paulo lutar contra mandamentos de homens, coisas que ele mesmo praticava em algum tempo, e que depois de entender tudo aquilo que ele não tinha feito algum diante de Deus, ele afirma. Aí sim a gente vai entender agora Filipenses capítulo 8, 3:8. Diz: na verdade, tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, conhecimento da palavra de Deus feita em carne. Meu Senhor, pelo qual sofri perda todas as coisas, e as considero como escolha, para que possa ganhar ao Messias, e seja achado nele, não tendo minha justiça, que vem pela lei. Começar a entender agora? Fica bem claro, né? Mas que vem pela fé em Cristo, a palavra de Deus feita em carne, a saber, a justiça. Olha como isso fica claro. A justiça que vem de Deus pela fé. E que Paulo não mais, todos os apóstolos guardavam a lei. Não só Paulo, mas todos os apóstolos guardavam a lei. Eu queria ver se alguns dos irmãos aqui já viram, atentamente esse verso aí. Atos 21, versículo 4. Diz o seguinte: toma contigo e santifica-os com eles, e faze por eles os gastos para rapar a cabeça, e todos ficarão sabendo
que não há nada daquilo que foram informados acerca de ti. Mas que, olha, presta atenção aqui, mas que também tu mesmo andas guardando a lei. Os apóstolos, irmãos, estavam fazendo um voto de Nazireu, Números capítulo 6. Esse voto consistia em rapar a cabeça, não comer nada da uva durante um determinado tempo, e no final fazer um sacrifício no templo. Paulo ia fazer um sacrifício no templo depois da morte de Cristo, para provar que ele continuava guardando a lei. Agora, não é, existe o cristianismo, ele não estuda a lei, por isso que Jesus disse que para a gente conhecer ele, a gente tem que conhecer a lei. Não existia só o sacrifício por pecado. Existia o sacrifício de comunhão, sacrifício por voto. O que Cristo não permitia mais, o que foi selado por Cristo, foi o sacrifício pelo pecado. Mas o sacrifício de comunhão por voto poderia ser feito ainda, que era um sacrifício de amor, de demonstração de amor a Deus. Então, Paulo iria fazer esse sacrifício, mas foi preso antes. Tanto que, se vocês continuarem no texto, vai dizer que ele disse a data em que seria feito o sacrifício dele. Então, irmãos, essa é a conclusão do estudo. Espero que vocês tenham gostado. Que o Eterno possa dar cada dia mais esclarecimento a vocês sobre a palavra. Vamos explorar aí também. Alguém tem dúvida? Comentários? Todo mundo está sabendo também que ninguém tem dúvida nenhuma dos assuntos. Não. Eu já tinha conversado